Boa noite, alunos, boa noite, tutores de polos, boa noite, professor JB. Boa noite, professor. Temos um recadinho aí, né, que hoje estamos com falha na internet, sem interatividade por enquanto? Por enquanto, vamos ver se durante a aula, né, ela retorna, então faremos então novamente o atendimento através do chat. Perfeito, obrigado, professor, pelo recado. Bom, sejam bem-vindos a mais essa aula, nossa terceira teleaula. Vamos continuar no nosso assunto de redes e hoje vai ser bem interessante. Professor, quem que participou bastante semana passada? Foi Espigão do Oeste. Espigão do Oeste. Então, parabéns, Espigão do Oeste, obrigado pelas participações. E a todos os polos também, obrigado. Eu sei que mesmo vocês quietinhos, vocês estão participando conosco por aqui, ok? Então, vamos à aula. Bom, vamos conhecer nosso conteúdo e os objetivos dessa disciplina de hoje. Bom, como conteúdo, hoje nós vamos falar dos modelos de referência OSI e TCP/IP. Talvez sejam nomes comuns aí, vocês já ouviram ao longo do dia a dia de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses modelos de referência, o que são modelos de referências, para que eles servem, correto? E também nós vamos falar dos componentes de redes. É aí que nós vamos trazer um pouco mais aí a estrutura física das redes e aí poder conhecer o que acontece por trás de todos esses serviços e como eles funcionam e quais os principais componentes. Como objetivo da nossa teleaula, nós vamos conhecer as diferentes camadas do modelo OSI e TCP/IP, bem como as suas funções, para que eles servem. E também vamos identificar os principais componentes de uma rede, ok? Bom, para a gente começar a falar então do modelo OSI, de modelos de referência, antes nós precisamos aprender o que são protocolos. Protocolo, bem resumido, bem rapidamente, são regras. O que a gente vai fazer, não necessariamente como, mas o que a gente vai fazer, quais regras nós temos que fazer. Por exemplo, os protocolos das convenções sociais aí, dizem que quando a gente passa por alguém, nós devemos cumprimentá-lo, correto? Então aí a gente vai cumprimentar, dar um bom dia, uma boa noite, e o outro que recebeu esse cumprimento responde, ok? Então, uma regra, né? Algo que está convencionado quando a gente diz aí nesse exemplo. Mas os protocolos que a gente está falando aqui são regras definidas para que a gente possa funcionar toda a comunicação em rede, ok? Vamos lá. Os protocolos, né, toda comunicação face a face ou por uma rede é regida por regras pré-determinadas chamadas de protocolos. Os protocolos são específicos para as características da conversação e em nossa comunicação pessoal diária, vejam bem, as regras que utilizamos para nos comunicar através de um meio, como uma ligação telefônica, não são necessariamente as mesmas para a comunicação por um meio de carta. Bom, acredito que isso é bem evidente, né? Um telefone, a gente utiliza um dispositivo diferente de uma carta. Um telefone a gente está ali, pega, liga para outra pessoa. Na carta a gente tem que levar até o correio faz o papel da entrega, ok? Então é quando leva a comunicação. Bom, os protocolos geralmente, né, não descrevem como realizar uma função específica. Foi o que falei anteriormente. Não é como, é o que, né? Qual parte da comunicação, enfim. E eles descrevem somente quais funções de uma regra de comunicação específica são necessárias, mas não como elas devem ser executadas. E a implementação de um protocolo específico, ele pode ser independentemente de tecnologia. Professor JB, é bem interessante que o protocolo ele permite essa flexibilidade, né? Você sai de um modelo fechado próprio para poder ficar livre e trabalhar com aquilo desde que esteja dentro daquele conjunto de regras, né? Perfeitamente, professor. Na realidade, o protocolo, como o professor colocou, ele não precisa falar tudo o que deve ser feito, somente o essencial. Para quê? Para que você possa usar em várias plataformas. Por exemplo, o protocolo HTTP ele é usado na web, né, quando você vai acessar a internet, navegar na internet. Muito bem.
Aí é exatamente um claro exemplo de que ele não tem plataforma definida. Eu posso rodar isso no Windows, posso rodar isso no Linux, né, no iOS, e também posso fazer o uso através de um computador, tá certo? De um tablet ou então do smartphone. Então ele não depende nem da parte de linguagem de programação do software, nem também do hardware. Acho que ficou bem claro, né? Legal. Eu acrescentaria, além de computador, tablet, smartphone, torradeira, geladeira, né? Que a gente tem hoje. Que agora vai começar, né? Exato. Na internet das coisas, né, professor? Perfeitamente. Então, é isso mesmo. Está em todo lugar. Então, os protocolos permitem essa integração aí também de tudo e funcionar independente de uma tecnologia. Bom, temos o protocolo. E agora, nós vamos entrar também e falar dos modelos de referência. Para que eles servem? O protocolo vão ser as regras ali definidas. E os modelos de referência vão ser quais modelos nós vamos seguir para que todo mundo converse e estabeleça uma comunicação, ok? Seguindo aquela regra deste modelo de referência. Mas primeiro, né? Por que nós vamos utilizar modelos de camadas, né? Modelos de referência em modelos de camadas? Para visualizar a interação entre vários protocolos, é comum utilizar um modelo de camadas. Um modelo de camadas representa a operação dos protocolos ocorrendo dentro de cada camada. A gente já vai chegar numa imagem que a gente vai ver bem essa separação de camadas e como os protocolos podem conversar. E bem como a interação com as camadas superior e inferior. Os benefícios de um modelo de camadas para descrever protocolos de rede e suas operações são: ela auxilia na elaboração do protocolo, isso porque os protocolos que operam em uma camada específica possuem informações definidas que atuam sob uma interface definida às camadas superior e inferior. E também estimula competição. É interessante isso, que a gente falou lá na primeira aula, né, que quando a gente começou a sair do meio físico, do meio proprietário, né, da comunicação fechada, você estimula a competição porque ficou permitindo que equipamentos diferentes conversassem em infraestruturas diferentes. Bom, estimula a competição porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. É bem comum, né, a gente ver hoje que equipamentos, né, às vezes você tem em casa um equipamento de uma marca A, depois tem um access point de uma marca B e o modem de acesso à internet é de uma outra marca, correto? Então isso daí é a possibilidade que veio do advento do modelo de camadas que permitiu que toda essa comunicação ocorresse sem perder, né, de forma que a comunicação acontecesse de forma íntegra e trocando as informações completamente. E aí, volto a dizer, já a gente vai entender melhor visualmente como que é esse modelo de camadas que a gente fala, né? Tem uma camada superior, uma inferior, como que essa comunicação vai estabelecer entre elas, ok? E para finalizar, né, os modelos de referência, ele impede que alterações de tecnologia ou de capacidades em uma camada afetem outras camadas. Então isso aí a gente garante mais essa flexibilidade de que se trocou a tecnologia, mudou de um meio de transmissão para outro, como a gente está trabalhando segmentado, isso não gera esse impacto nas camadas que não tem relação, né, com o que foi alterado. E também fornece um idioma comum para descrever funções e capacidades de rede. Acho bem interessante, professor, o modelo de referência que ele vai permitir essa troca de informação entre os dispositivos e não tem dessa, né? Troquei um equipamento, eu troquei a tecnologia, não importa, eu estou trabalhando em outro foco, né? E continua tudo funcionando. Perfeitamente. Por exemplo, você pode pegar um equipamento fabricado na China, né? Por exemplo, um computador, um ponto de acesso, um roteador, e conectar ele com outra máquina que foi fabricada nos Estados Unidos, na Europa, em outro lugar, e eles vão interagir normalmente. Por quê? Porque você já tem uma regra para cada uma das camadas que eles vão trabalhar, tá certo? E uma coisa interessante também, professor, que eu quero colocar dos modelos de rede é que é o seguinte: os modelos de rede oferecem um outro benefício muito importante,
né? Que é para você, por exemplo, que agora está tendo contato com a rede, você consiga ter uma visão da rede ideal, né? Então, o modelo de rede, ele vai mostrar uma rede ideal. Uma rede que, na realidade, nós gostaríamos que toda a rede fosse assim. A rede real, ela não vai ser tão perfeita, né? Mas nós vamos sempre procurar que a nossa rede real, ela fique o mais próximo possível da rede ideal, que é a rede do modelo que o professor vai agora, nós vamos detalhar daqui para frente. Captou? Professor, com você. Legal. Então falamos do modelo de camadas e tal, então vamos conhecer dois modelos de camada que a gente falou anteriormente, modelo OSI e modelo TCP. OSI significa Open System Interconnection. O modelo OSI foi elaborado pela International Organization for Standardization, a ISO, como vocês podem conhecer, para fornecer uma estrutura na qual se pudesse construir um conjunto de protocolos de sistemas abertos. Isso é interessante, abertos, para que ficasse livre de tecnologia e livre de fabricante. A visão foi a de que este conjunto de protocolos seria usado para desenvolver uma rede internacional que não seria dependente de sistemas proprietários, correto? Então aí, agora, a gente traz para vocês o modelo de camadas de forma que vocês possam visualizar. Esse é o modelo OSI que a gente vai mostrar. São 7 camadas e vamos conhecê-las. Rapidamente, modelo OSI aqui, 7 camadas que são de cima para baixo. Aplicação, que é conhecida também como camada 7. Apresentação, camada 6. Sessão, camada 5. Transporte, camada 4. Rede, camada 3. Enlace de dados, camada 2. E física, camada 1. Algumas regrinhas para às vezes a gente decorar, né? Porque às vezes a gente precisa saber qual é a camada, onde ela está, e a gente usa a seguinte forma: de cima para baixo, seguindo este fluxo, ok? Seria, lembre-se de A, S, T, R, E, F. Astref, ok? Só uma dicasinha, às vezes vocês vão, às vezes caem numa prova de concurso, e aqui no IFRO também a gente vai estar falando disso nos exercícios, então é importante saber, e aí sabendo a sigla, lembra de quais são e qual é a respectiva camada que ela representa, ok? Eu vou apagar só para não atrapalhar o desenho. Então a gente falou antes que o modelo ele falava eram em camadas, que falava com a superior e a inferior, que os protocolos aconteciam em cada uma e que a mudança de um deles não impactava nas outras. Por exemplo, vamos pegar aqui na camada 1, ok? Camada física. A camada física ela vai conversar somente com quem está na camada física, ok? Então, se qualquer coisa que eu venha mexer nessa camada, como ela pega informação, trata e manda para a camada imediatamente superior, que chama a enlace de dados, então não importa o que eu faça aqui, que eu faça na camada física, a camada de enlace vai continuar trabalhando independentemente do que foi feito. Vamos pegar uma camada no meio aqui de transporte, por exemplo. Ela vai receber informações da camada de sessão e vai encaminhar informações, né, que no caso são datagramas aí, que ela manda para a camada de rede, que depois viram outros tipos de unidades, né? E o inverso acontece também, a camada de rede manda a camada de transporte e a camada de transporte manda para a camada de sessão. Ou seja, uma camada só vai conversar com a imediatamente abaixo e a imediatamente acima. Ela não vai conseguir mandar informação para, por exemplo, 3 camadas acima diretamente. Ela precisa seguir todo o fluxo de forma que o protocolo ocorra de forma íntegra e que toda a comunicação aconteça. Mas vamos conhecer uma a uma, o que elas são, o objetivo delas, os principais protocolos, alguns pouquinhos, né, que são vários, que atuam em cada camada e para que eles servem, ok? Vamos começar então com a camada física, camada 1.
Bom, os protocolos da camada física descrevem os meios mecânicos, elétricos, funcionais e procedimentais para ativar, manter e desativar conexões físicas, para a transmissão de bits para e ou a partir de um dispositivo de rede, ok? Quais são os principais protocolos da camada física? Sinalização elétrica, né? Na verdade não são nem protocolos, né? Mas são sinalizações e os cabos, correto? Então, a camada física são o quê? São os cabos, os conectores, a sinalização elétrica, a sinalização de ondas de rádio eletromagnéticas que estão acontecendo. Enfim, são isso que acontece, são essas, vamos dizer assim, as unidades de comunicação na camada física, ok? Então, ela serve para permitir interligar um dispositivo ao outro, né? Seja um intermediário, enfim, mas para realizar esta sinalização. Vamos para a camada enlace de dados, camada 2. Bom, os protocolos da camada de enlace de dados descrevem os métodos para trocar quadros de dados entre dispositivos através de um meio físico, ou seja, ele vai descrever os métodos para que esses dados sejam transmitidos, né, para a camada física e depois subindo lá para a camada de rede. O endereçamento, né, que acontece aqui é o chamado MAC, o endereço MAC, Media Access Control. E os protocolos, né, são protocolos de acesso ao meio, como o Ethernet, era um Tzinho aqui, ok? Estava escrito errado. O 802.11, que vocês já devem ter ouvido, 802.11a, B, G, N, que estão lá nos access points, token ring. E o dispositivo de rede que opera nessa camada, um dos principais, é o switch. Então, professor, esse endereçamento é bem interessante. Já começamos a ter aí, então, a função de identificar um dispositivo, ok? Perfeito. Identificar também a mensagem. Além do dispositivo, a camada 2, que é a camada de enlace, ela também identifica quem mandou e para quem é a mensagem, qual é o destinatário da mensagem, através do endereço MAC, que é o endereço físico. Então, veja bem, aí você tem um conceito de pacote, né? A camada de enlace, ela forma um quadro. O quadro é formado com o endereço de destino e o endereço de origem, que é o endereço do dispositivo que está enviando, né? Agora, o de destino, ele pode ser para um dispositivo único, pode ser para um grupo de dispositivos, ou pode ser para todo mundo que está conectado à rede. Isso depende da forma que você vai endereçar. Isso é feito aonde? Nessa camada, entendeu? Então é muito importante. E mais importante ainda, que você saiba que essas camadas, todas elas, você tem os modelos, na recepção, quem envia no emissor, e outro no receptor. Então, veja bem, você tem uma camada de enlace em cada um deles. Quem envia, então, a camada correspondente vai fazer o quê? Vai verificar qual é o endereço e vai receber ou não o dado, dependendo se o endereço é dela ou não. Então, essa camada é fundamental para que exista a comunicação na rede. Captou, professor? Legal. Se vocês querem ver qual é o endereço MAC aí da placa de rede dos dispositivos de vocês, vão lá, busquem, por exemplo, no Windows, a central de redes e compartilhamento, você vai ver a sua conexão de rede e abre os status dela lá, você vai ver como que vai aparecer endereço físico ou endereço MAC. Vai ser um endereço composto de alguns dígitos em hexadecimal, que aí você vai ver lá, 00, 2 pontos, 01, enfim, você vai ver que ele vai ter um formato em hexadecimal, que é o que identifica esse endereço, né, e que, consequentemente, esse host na rede, ok? Quando falamos em camada 2. Vamos seguir para a camada 3? Bom, a camada de rede, camada 3. A camada de rede proporciona o endereçamento de rede dos dispositivos conectados e também executa as funções de roteamento. Bom, nós já estamos falando aí de
Antes nós falamos de endereçamento do dispositivo, né, do dispositivo físico, agora a gente está falando de endereçamento de rede, mais um endereço no meio aí. E o endereço é o IP, Internet Protocol, que é também o protocolo que roda nessa camada, ok? O endereço IP, vocês já devem ter visto por aí, algumas vezes falando 192.168 e por aí vai. Então, esse é o endereçamento, o endereço de rede, né? E os protocolos de roteamento que acontecem, como RIP, OSPF, BGP e etc., são como o dispositivo vai chegar até um caminho. Roteamento é qual a rota, exatamente o que o nome já diz, qual o caminho que eu vou seguir. Se a gente só tem 2 dispositivos e um único caminho, é simples, o caminho que vai acontecer é esse único que está ligado. Mas às vezes você tem, por exemplo, um dispositivo, ou vários dispositivos a um dispositivo de roteamento que nele tem conectados algumas links de acesso à internet, por exemplo. E aí você fala assim, olha, se o meu link principal de internet cair, vamos jogar pelo outro link que ele é de contingência. Nós temos um link dedicado, depois tem um ADSL, por exemplo. Você fala, vamos sair pelo outro que é inferior ao link dedicado. Caiu os 2. Então vamos chegar e mandar por um terceiro link que é o de satélite, que seja. Enfim, são várias possibilidades. Ou então, ele poder entender como que está o estado do meio que está sendo feito. Digamos que a gente vê que o nosso link principal, ele está funcionando, ele está no ar, mas ele está sobrecarregado. Então aí você vai e joga ele para um segundo link de forma que a comunicação possa de fato acontecer, correto? Então, IP é o endereçamento na camada 3 e o roteamento tem funções aí de como entregar essa comunicação e como ligar esses 2 endereços, essa origem e destino, para que a comunicação ocorra, ok? Vamos para a próxima camada. Camada 4, camada de transporte. Camada de transporte, ela é bem interessante, que o nome é bem sugestivo, né? E ela é responsável pela transferência de dados fim a fim, proporcionando assim a comunicação eficiente, confiável e econômica. Nós temos, vou falar de baixo para cima aqui, a porta como um endereçamento, vamos chamar, se é que a gente pode chamar assim, né? Ou port em inglês, que junto com o endereço de camada 3, que a gente falou antes, né? O endereço de camada 3 mais a porta, é aí onde a gente começa a ter o conceito de sockets, que aí a gente já tem um endereço atrelado a um serviço, né? Então ele já começa a falar qual caminho vai seguir, enfim. Então, quanto a protocolos, nós temos o protocolo TCP, Transmission Control Protocol, e o protocolo UDP, User Datagram Protocol. Professor, explica para eles a diferença. Um é confiável, o outro não é? Isso, é muito importante. Esses 2 protocolos, gente, eles são muito importantes. Por quê? Porque quando você manda um pacote, esse pacote sai na rede, ele tem que ter algum mecanismo para você saber se o pacote chegou ou não. Quem faz isso é a camada de transporte. Através de quem? Do protocolo TCP e do protocolo UDP. Só que tem uma diferença entre eles. O TCP é um protocolo confiável, ou seja, ele sempre vai checar se a mensagem chegou, tá certo? Para poder enviar novamente, ou seja, para poder continuar a transmissão. Então, ele garante a entrega, certo? Já o UDP não. O UDP não garante a entrega, o UDP simplesmente entrega. Chegou bem, se não chegou, um abraço. Então, o que acontece? Você vai me perguntar, por que então se usa o protocolo UDP? Bom, muito simples. Você imagina o seguinte, o TCP, ele, embora seja confiável, ele conversa muito, né? Ele fala, eu sou computador tal, eu vou mandar um pacote. Recebeu? Então eu vou te mandar 2. Recebeu? Vou te mandar agora 3. E fica nessa brincadeira. Ou seja, ele é muito lento, né? Ele conversa demais. Já o UDP não tem conversa. Ele já pega, você pega a mensagem, ele manda, chegou bem. Se não chegou, o problema é esse. Então, se você tem uma rede confiável, use o UDP, por quê? Porque ele é muito mais rápido. E é usado
para determinadas aplicações. Por exemplo, o TCP é usado normalmente para transmissão de arquivos, né? Onde você não pode perder nenhum bit. E também o web, quando você baixa uma página da web, você sempre usa o TCP. Agora, quando você transmite áudio ou vídeo, né, voz, você obrigatoriamente usa o DP, porque ele é muito mais rápido, tá certo? Captou? Vamos em frente, professor. Obrigado, professor. Então, aí, ouviram o professor. TCP, confiável. O DP, não confiável. Agora, TCP, ele é mais lento. E o DP, ele é mais rápido. E aí, depende do que vocês vão precisar aí na rede de computadores que vai ser utilizada para saber qual escolher na comunicação. É claro que os protocolos de camadas superiores, eles também já tratam isso por determinada exigência. Por exemplo, se você vai ver uma página da internet, você não quer abrir uma página e vir pela metade, você quer vê-la por completo, correto? E na contrapartida, se você fala com alguém, você não quer ouvir, você quer ouvir a mensagem, só que você perdeu um pedaço da mensagem, não necessariamente a comunicação foi incompleta, correto? Às vezes vocês estão no telefone e falha um pouquinho, mas você compreende a mensagem. Agora imagina se houvesse a retransmissão do pedaço que falou, aí embola com tudo e é um desastre. Então, vamos para a próxima. Camada de sessão, camada 5. A camada de sessão é responsável por coordenar o fluxo de dados entre origem e destino. Basicamente, aí nós temos dois temas que a gente chama atenção, que são a questão de sincronização e controle de falhas. Professor, uma das itens também, a gente conversava mais cedo, é a autenticação, né? Exatamente. Essa camada também ela é importante, porque ela faz a autenticação do usuário. Ou seja, imagina que é o seguinte, é como se fosse, o nome já diz, sessão. Mas você vai numa sessão de cinema, né? Você não vai entrar de graça, certo? Você vai chegar lá, vai ter que comprar a entrada e você identificar, botar a sua entrada lá e entrar. Então, a camada de sessão ocorre na rede da mesma forma. O que ela vai fazer? Ela vai pedir as suas credenciais para poder, então, autenticar na outra máquina. Então, por exemplo, quando você faz a conexão, a camada de sessão, então, entra em ação e, no caso, pode ser um login, né? Pode ser, no caso, você está acessando o banco de dados, enfim. Quando há um problema de acesso, a camada de sessão entra em ação através do login. Certo, professor? Legal, obrigado, professor. Bom, vamos para a próxima, camada de apresentação, nossa penúltima camada. A camada de apresentação ela é responsável pela representação dos dados a serem transmitidos. Outra com nome bem sugestivos, transmitidos ou recebidos, claro. Bom, a gente traz aqui, basicamente, o que a gente quer dizer com representação? Codificação, ok? Qual a codificação? A gente tem a codificação ASCII, SSL, que envolve criptografia, ou seja, a gente está falando aí de como os dados vão ser representados. A representação pode ser binária, pode ser, enfim, tem várias formas de ser codificada uma mensagem. No caso aí, a gente traz alguns exemplos clássicos, o SSL, o Security Socket Layer, que traz aí a camada de segurança, onde aplica algoritmos de criptografia na mensagem e permite que a comunicação ela seja mais segura, é um exemplo de codificação. ASCII é uma codificação básica para a representação dos caracteres, enfim, todas as letras, enfim, tudo isso do que a gente usa nos computadores. E é claro, existem algumas outras, ABCD, que por aí vai, que vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer, e talvez vocês já tenham até estudado em outros momentos, ok? Então, camada de apresentação, como representa esses dados transmitidos. E para finalizar, então nós vamos para a camada 7, a camada de aplicação, ok? Ela é responsável por disponibilizar os serviços. É a camada que fica mais próxima da percepção dos usuários. Antes de a gente falar deles aqui, por que ela é mais próxima? É a camada onde está entregando o que a gente usa no dia a dia. Se a gente acessa a internet e vê lá uma notícia num site, nós estamos falando da camada de apresentação. Se a gente pega o celular e manda uma mensagem, nós estamos falando na camada de apresentação. Então, tudo isso rodam através de protocolos, né, que estão atrelados a serviços. Serviços
de HTTP, servidor web, serviço de transferência de arquivos, FTP, serviço de armazenamento de arquivos, file server, né, o servidor de arquivos, compartilhamento de arquivos, enfim. Serviços de autenticação em rede, ou SSO, que serve para autenticar usuários numa base unificada. Então aí são todos serviços, tudo que a gente usa, tudo que está aqui no nosso dia a dia. E vamos apresentar alguns protocolos. Nós temos, por exemplo, o mais clássico, HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, páginas web, por exemplo. O SSH, que talvez não seja o mais comum aí para todos, né? Mas o SSH é um protocolo que permite o acesso remoto em terminal, né, de forma criptografada. Também tem um outro que é o Telnet. Telnet, que também era conhecido, é muito conhecido, mas a diferença é que o Telnet puramente, ele não tem criptografia, né, de forma para tratar essa informação, ou seja, ele não implementa aquele protocolo da camada de apresentação, que no caso era o SSL. E, por exemplo, o SMTP, para o envio de mensagens de e-mail, por exemplo, ok? Então aí são todos protocolos da camada de aplicação, ou seja, a 7ª camada, ok? Então aí tivemos um overview do modelo OSI, de suas camadas, que servem aí para a gente ter o conhecimento de como funciona a comunicação em camadas, ok? Vamos dar sequência? Modelo TCP/IP, nosso segundo modelo que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é também muito importante. Por mais que o modelo OSI seja bem conhecido, o modelo TCP ele se popularizou mais, né? Ele foi o primeiro modelo de protocolo de camadas para comunicações de rede e foi criado no início dos anos 70. Ó, a gente acha que comunicação em rede é novinha, né? Já tem um tempinho aí acontecendo. E é chamado de modelo da internet. Ele define 4 categorias de funções, ou seja, que devem ocorrer para que as comunicações tenham êxito. A arquitetura do conjunto de protocolo TCP/IP segue a estrutura desse modelo. Por causa disso, o modelo da internet é comumente chamado de modelo TCP/IP. Professor, o senhor tinha algo, a gente fica conversando bastante antes aí nos bastidores, e o senhor tinha algo para dizer sobre isso que eu achei bem legal. Tenho. É o seguinte, só complementando, esse modelo ele surgiu com a internet, inclusive ele é mais antigo do que o OSI, né? Ele veio com a internet, só que é um modelo, ele olha mais para a parte de software, dos protocolos realmente, né? Não tanto com o OSI, já é um modelo que trata dos dois casos, tanto de hardware como de software. Mas o mais importante que eu quero colocar para você é que esse modelo é onde você vai trabalhar, é onde você vai criar, você vai testar e vai implementar os códigos, os programas que você desenvolver como técnico de informática para a internet. Por isso chamo sua atenção para dar uma atenção especial a esse modelo. Você deve estudar ele, porque é em cima dele que as suas aplicações, o que você faz, tanto suporte também, que você eventualmente vai fazer futuramente, serão todas em cima deste modelo. Portanto, estude ele, porque ele é muito importante para a sua carreira. Ok, professor? Legal, professor. Obrigado. Então, o modelo TCP/IP, ele também é um modelo de camadas, correto? E aí nós vamos conhecer a representação deles. Bom, ele tem 4 camadas, né? A camada de aplicação, de transporte, de internet e acesso à rede, ok? De baixo para cima. A camada de acesso à rede, ela controla os dispositivos e hardware e meio físico que compõem a rede. A gente já viu algo parecido com isso no modelo OSI, não é? A camada 2, internet, determina o melhor caminho através da rede. Nós também já vimos algo parecido com isso. A camada 3, transporte, oferece suporte à comunicação entre diversos dispositivos e redes distintas. E a última camada, ela representa os dados ao usuário
com codificação e controle de diálogo. E aí, essa imagem com os dois modelos, um do lado do outro, será que ajuda vocês a visualizarem melhor agora? Bom, isso aqui é uma representação, né, de qual é a referência que a gente tem de um modelo perante o outro. Vou até mudar de cor aqui. Bom, nós temos no modelo TCP a camada superior aqui chamada aplicação. O que ela é equivalente no modelo OSI? Ela pega as 3 últimas camadas e representa, né, as informações dessas 3, ok? Na camada de transporte, ela continua equivalente à camada de transporte do modelo OSI. A camada internet, ela representa a camada de rede do modelo OSI, e a camada de acesso à rede, ela é equivalente às outras duas, enlace de dados e física. Então, elas têm equivalência, só que um modelo, cada um tem um objetivo, são semelhantes em camadas e tudo, mas cada um tem uma proporcionalidade, um é mais simples que o outro é mais detalhado, um é mais didático, o outro é mais para fazer o negócio funcionar, como o professor falou, vocês vão trabalhar em cima disso, vocês vão dar suporte em cima disso, ok? Então, é interessante saber os dois, que vai ser muito útil no dia a dia de vocês, ok? Bom, então vamos entrar no nosso último tema dessa aula, que chama-se os componentes de redes. Bom, essa imagem, vocês já devem estar cansados, né? Na primeira aula falamos, na segunda aula falamos, estamos novamente aqui falando na terceira aula. Quais são os componentes? Nós temos dispositivos, meio físico, mensagem, os protocolos, tudo isso acontecendo dentro da rede, ok? Nós vamos conhecer um pouquinho melhor, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Bom, os componentes de redes. Muitos equipamentos precisam estar interligados para que os usuários das redes usufruam de todos os seus serviços fornecidos. Serviços camada 7. As redes de computadores fornecem algum tipo de serviço ao usuário, como, por exemplo, impressão utilizando a impressora de rede ligada a um outro computador. Às vezes você tem em casa aí um computador na sala com uma impressora e no quarto tem outro computador, você quer imprimir, pode usar. Acesso a arquivos em um servidor e, o mais comum aí, o acesso à internet, ok? São alguns tipos de arquivos. Tá, mas quais são então esses principais componentes de redes? Alguém de vocês aí já pensou? Pode ser que alguém falou, meu celular, o smartphone, então o computador, ou então o access point, tudo é? Certíssimo, são mesmo. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais em como eles se classificam, onde eles estão, ok? Bom, os dispositivos finais da rede, com os quais as pessoas mais estão familiarizadas, né, são chamados, além de dispositivos finais, como também chamados de hosts. Isso é um termo técnico aí que a gente costuma usar. Eles formam a interface entre a rede humana e a rede de comunicação. Alguns exemplos de dispositivos finais podem ser computadores, né, estações de trabalho, laptop, servidor, smartphone, telefones VoIP, né, telefones de voz sobre IP, câmeras de segurança, dispositivos móveis. Reparem que isso tudo está no modelo OSI, se a gente pegar camada 7. Ou então, se a gente trazer o modelo TCP, a última camada, camada 4, ok? Vamos falar um pouquinho dos servidores de redes, né? Eles são computadores destinados a prestar serviços aos usuários. Servidor que serve alguém, né? Ou que serve a alguma coisa. Qualquer computador pode ser um servidor de rede, mas normalmente são computadores mais potentes, com alta capacidade de hardware. Você fala assim, mas eu posso usar meu notebook como um servidor? Pode, só que ele vai ter suas limitações comparadas com um servidor mais potente, né? E normalmente costumam ter algum nível de redundância. Fonte, HD, processador. Professor,
trabalho aqui no IFRI também como analista, né? E a gente tem isso daí, a gente tem servidores de rede que tem redundância de energia, redundância de HD, redundância de controladoras, enfim, não pode parar, né? Exatamente, não pode parar. Não pode parar, por quê? Porque você está numa rede protegida, que a gente chama, né? Numa rede bem planejada. Uma rede bem planejada, ela não pode deixar de ter esses equipamentos que, no caso, seriam, ele chama de sempre a reserva, né? A redundância, ou seja, você tem uma reserva de tudo, porque se você tiver uma falha de algum equipamento que pode ocorrer, né? Você está seguro. Bem, mas eu quero colocar aqui o seguinte, essa diferença aqui, professor, qualquer computador pode ser um servidor de rede? Pode ser. Então, você vai se perguntar, ora, porque então posso pegar um servidor que tem uma potência muito boa, tem bastante memória, um bom processador, né? Ou seja, robusto. Se eu pegar ele para jogar, então o meu jogo ele vai jogar muito rápido. Depende. Por quê? Aqui cabe a gente fazer essa distinção entre um computador desktop e um servidor. Você pode fazer essa comparação, por exemplo, eu vou utilizar, imagina você está numa Ferrari, você pode correr, no caso, 200, 300 por hora, muito rápido, né? E eu posso que você está numa carreta, né? Num Scania, num Fenemê aí, você vai, você vai andar no máximo de 60, 80, 90 por hora. Ora, mas tem uma diferença muito grande. A Ferrari não carrega 30 toneladas, certo? E a carreta carrega. Então, a diferença exatamente é essa quando você volta para a rede. Você roda no computador desktop, no seu computador pessoal, aplicações, muito rápido. E no servidor são os serviços, né? Ele pode rodar vários programas, atender a vários usuários ao mesmo tempo, com eficiência que o seu computador jamais faria isso, né? Captou, professor? Legal. Bom, acompanhe aqui algumas imagens, né? A gente trouxe um exemplo de um computador em torre, né? Desculpa, um servidor em torre. Você vê que ele parece mesmo com um computador, mas é um pouco maior às vezes. Um computador, um servidor de rack, né? E também nós temos os chamados servidores lâmina, tipo lâmina, ou servidores blade, que é o que? Eles encaixam módulos de servidores aqui, que eles formam um grande conjunto de processadores e memórias. Só para conhecer mesmo. Bom, falar dos dispositivos finais. São computadores clientes da rede, né? O professor já explicou bem. Os usuários utilizam seus programas e serviços fornecidos pelo servidor e são computadores mais simples, normalmente com capacidade menor de hardware e com pouca ou nenhuma redundância. É pouco provável que alguém aqui tenha um computador, um notebook, por exemplo, com duas fontes, né? Fica pesado e tal. Então você começa a ter a preocupação aí, né? De ficar algo que atenda a demanda mesmo, ok? Então, vamos ver também algumas imagens, acho que essas todos são mais familiarizados, né? Um desktop, um all-in-one, que é o tudo em um, né? O integrado, ou um laptop, né? Que também tem os ultrabooks, enfim. E também podem ser, né? A gente pode falar aí dos tablets, dos smartphones. Dispositivos intermediários, aí a gente começa a já ampliar um pouquinho. Bom, as redes contam com dispositivos intermediários para fornecer conectividade e operar por trás do cenário para garantir que os dados fluam através da rede. Esses dispositivos conectam os hosts individuais à rede e podem conectar múltiplas redes individuais para formar uma rede interconectada, ou a internet. Bom, entre eles, né, nós podemos citar modems de comunicação, hubs, switches, pontos de acesso sem fio, roteadores. Esses dispositivos que nós citamos aqui, eles podem funcionar da camada 1 a 7 do modelo OSI, mas é claro que cada uma tem a sua especialidade, as suas atividades focadas em uma camada ou outra.
vamos falar, né, dentro dos dispositivos intermediários, que eles têm como função regenerar e retransmitir sinais de dados, ok? Eles pegam o sinal, ficou fraco e deixa mais forte o sinal para continuar transmitindo. Ele mantém a informação sobre as quais os caminhos existem pela rede e pela rede interconectada, notifica outros dispositivos sobre erros e falhas e direciona os dados para os caminhos alternativos quando houver uma falha de link e classificam e direcionam mensagens de acordo com prioridades, qualidade de serviço, QoS, que nós falamos bem na aula passada, né? Então esses dispositivos intermediários, eles estão aí para fazer essa função de a comunicação acontecer. Ela tem que acontecer melhorando o sinal. Imaginem uma transmissão de uma fibra ótica. Ela manda uma luz, só que essa luz vai passando e com o tempo ela vai ficando mais fraca. Então chega um momento que você tem que pegar, receber essa sinalização e aumentar a potência dessa luz para ela ir mais longe, ok? Então é bem interessante isso e eles são fundamentais. O professor também gosta muito dessa área, né? Sim, perfeitamente. Essa área vamos dizer, para o usuário, ela não existe, né? Porque o usuário, ele quer o quê? Ele quer o resultado. Ele quer saber o resultado. Por exemplo, quando você digita no seu navegador www.ifra.edu.br, você quer o quê? Que a página do IFRA apareça imediatamente, certo? Bom, como que acontece isso? O que acontece é que você vai mandar uma requisição. Essa requisição sai do seu computador, passa por uma série de equipamentos intermediários e chega no servidor do IFRA aqui, né? Onde o professor, né, trata com todo carinho lá para você receber, né? Está sempre, vamos dizer, no ar. Então, o servidor recebe a sua requisição e lhe envia a página do IFRA, a página principal, na homepage do IFRA, que também vai passar por uma série de dispositivos, né? Para você, isso aí, para o usuário, esses dispositivos, eles são invisíveis, tá certo? Mas são muito importantes, por quê? Porque se um dispositivo desse falha nesse intermediário, nesse caminho, você não recebe, ou o servidor não recebe a mensagem, ou você não recebe a página do servidor, perfeito? Captou então a mensagem? Então os intermediários são muito importantes. Legal. Obrigado, professor. Então vamos conhecer em mais detalhes algum deles. Vamos começar pelo hub. Os hubs são equipamentos repetidores. Eles apenas reenviam a sinalização elétrica que recebem para todas as suas portas, né? Ou seja, ele atua na camada 1 do modelo OSI, ele atua na camada física. Então ele é um repetidor de sinal, ele não tem uma inteligência, um processamento. Por mais que a topologia esteja aqui como estrela, né? A gente está vendo, mas o que acontece? Quando um computador quer fazer uma transmissão, ele acontece esse cenário aqui na outra figura. Um computador, por exemplo, o dispositivo A quer fazer uma transmissão, ele vai para o hub, correto? Deixa eu só apagar esse. Ele vai daqui para o hub e o hub manda para todos os outros dispositivos. Ou seja, ele é um mero repetidor. Então aí ele acaba atuando na camada 1 porque não tem essa inteligência, não trabalha com endereçamento. Os switches, né? O switch é um equipamento que possui processamento e envia quadros somente para a porta de destino. Essencialmente ele atua na camada 2, enlace, né? E transmite quadros que possuem sua estrutura campos com informação e 2 destes são referentes a endereçamento, como o professor falou antes, que era o MAC de origem e o MAC de destino. Na imagem, aqui a gente tem, né, vamos pegar o mesmo exemplo, né, o computador A, querendo fazer uma comunicação, ele manda para o switch e o switch vai mandar só para quem é de a comunicação que está destinada. Então aí ele consegue estabelecer a comunicação fim a fim sem mandar para todo mundo. Roteadores. Já aí um outro equipamento que ele possui processamento que permite interligar redes e definir rotas. Essencialmente ele atua na camada 3 do modelo OSI e transmite pacotes que possuem em sua estrutura campos com informações referentes ao endereçamento IP, Internet Protocol, que permite a identificação de um host na rede. Ele possui protocolos de roteamento, certo? Para definir como melhor
realizará a comunicação. E aí, a gente mostra aqui, por exemplo, já uma situação de uma rede mais completa. Nós temos um dispositivo que manda comunicação para um switch, depois para um roteador, que chega na internet. E dali ele vai conectar em outra rede, vai seguir vários caminhos, ok? Que vão poder estabelecer comunicações aí, por exemplo, no exemplo que o professor falou, sai da rede da sua casa e vai para a rede do IFRO. E, somente para finalizar, o meio físico nosso, né, que é por onde vai passar toda essa comunicação, por onde ela vai, como ela vai se estabelecer, por que tipo de sinalização ótica, elétrica, sinalização de rádio, enfim, que é o meio físico utilizado para realizar essa transmissão. Bom, com isso, agora vocês vão para a lista de exercício, aproveitem aí, discutam e venham com a gente aqui, vamos conversar. Não sei se já retornou o link, mas a gente vai esclarecer as dúvidas na medida do possível. Bem legal, né? Eles trazem uma abordagem bem bacana do que a gente discutiu aqui na aula, ok? E aí a gente pode estar reforçando nessa lista de exercícios que nós fizemos. Professor, temos uma pergunta? Temos sim. Temos uma pergunta. Nós conseguimos, porque apesar de a gente estar com o problema da internet, a gente conseguiu eventualmente uma pequena conexão, então conseguimos aqui pelo menos 3 perguntas muito boas. Então, a primeira pergunta é de Mirante da Serra, do Josimar. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se os dispositivos intermediários são, por exemplo, quando eu estou jogando online e dá o famoso lag. Aqui, e aparece a seguinte frase: migrando hosts. Porém, percebi que os hosts são os aparelhos que usamos no dia a dia. Então, quais são os verdadeiros hosts? Os intermediários ou que usamos no dia a dia? Bem, Josimar, o que acontece é o seguinte: quando o host que ele está se referindo aí não são os intermediários, na realidade são os servidores que ficam nas pontas, são os servidores que ficam, são os dispositivos finais, os servidores que atendem aos usuários. Então veja bem, o que acontece? Você, nesses jogos online, tem uma coisa chamada Realm, né? Que o Realm seria mais ou menos o domínio, ou seja, é um grupo de servidores que atendem determinados grupos de usuários, né? Então o que acontece? Quando esse domínio ele fica muito cheio, né? Então eles passam os usuários para outros domínios, então dá uma migração interna. Então esse lag acontece exatamente quando há essa característica de modificar vamos dizer assim, o servidor final que está atendendo. Então, na realidade, a migração de host, quando eu falo em host, é sempre o dispositivo final. Como o professor falou, o host pode ser tanto quem manda quanto quem recebe. O que está no meio é o intermediário. Ele normalmente não vai ser chamado de host. O host, a gente se refere sempre, tá associado ao início ou ao fim da mensagem, aos finais. Certo, professor? Perfeito. Esse lag também, que é também chamado de atraso, né, que às vezes tenta fazer o jogo, aí ele fica mais lento, né, a comunicação, o comando que você deu, ou seja, está ali alguma coisa sobrecarregada, né? Então aí ele acaba tendo essa sensação de lentidão. Mais um motivo que pode ser, além dos citados pelo professor, também, por exemplo, se um canal de comunicação está muito sobrecarregado. Imagina que a sua internet, você tem um link em casa de 1 mega, e você está jogando que consome 90% disso, e você tem mais 3 computadores, 3 dispositivos finais conectados. Você lota a conexão, fica sobrecarregada, aí você vai ter a disputa, né, pelo acesso,
e então você sente também essa percepção do lag, né, de estar lento, de ter esse atraso. Então, esses são algumas dos motivos aí, além dos que o professor JB explicou muito bem aqui para nós, ok? Mas obrigado pela pergunta. Nós conseguimos um espaço aí para conectar, ter um pouquinho do retorno de vocês, e se tivermos tempo no final, nós vamos ainda discutir com um exemplo prático que acontece aqui conosco de como possíveis análises para resolver, ok? Bom, vamos começar a lista de exercícios. Questão 1. Você está em uma margem de um rio e necessita transmitir o código binário 10010110 para seu colega que está à margem oposta. Então, o dispositivo de transmissão disponível é uma lanterna. Qual protocolo você combinaria com seu colega para que ele entenda corretamente os 8 bits de código? Bom, como que isso pode acontecer, né? Você está utilizando aí uma lanterna, né, que vai ser sua ferramenta, né, sua linguagem de comunicação, luz, né? Então, nós vamos transformar um código binário. O código binário é 1 ou 0, sim ou não. Ele é chamado também de código discreto, né? Ou ele vai estar ou não vai estar. Então aí você pode estabelecer uma linguagem. Vamos acompanhar na resposta do exercício qual que é. Bom, tem várias maneiras, né, de enviar o código usando uma lanterna. A sua solução pode ser diferente, né, da que a gente está apresentando aqui, mas é claro que vai ser possível entendê-la, né? Uma maneira simples é codificar o bit 1, certo? Como uma piscada curta. E um bit 0 como uma piscada longa, conforme na figura abaixo. Vocês todos conseguem ver? Seria como se a gente segurasse o botão de ligar, né, professora lanterna, isso, por um tempo bem curtinho. Deu uma rápida piscada. A gente só fez uma sinalização rápida. E aí, se a gente ficar sem piscar na próxima vez, porque não, vocês podem até ter perguntado, acende é 1, não acende é 0. Mas, como que a gente sabe que você está transmitindo naquele momento, já que está apagada, correto? Então é por isso que sugerimos uma piscada curta e uma piscada mais longa, mas não estaria errado. Entretanto, a comunicação deveria, se não acender nada, pode ser um pouquinho difícil de entender. Então, voltando à resolução do exercício, né, uma piscada curta, como a gente está vendo aqui, um bit 1. Depois, 2 bits 0. Então, uma piscada mais longa, né, 2 piscadas mais longas. Novamente, um bit 1, que aí deu uma piscadinha curta, uma piscada longa para representar o bit 0, e aí 2 piscadas curtas para representar 2 bits 1, e uma piscada mais longa para representar um bit 0. Então aí a gente teve, né, professor, a gente conseguiu falar através de uma lanterna. Falar não, se comunicar. Exatamente, mas aí, professor, tem o seguinte, tem uma coisa muito importante que é a questão do protocolo. Gente, olha só. Imagina se você inverte isso aí, professor, né? Se você chega para o seu colega e diz assim, olha, o bit 1 vai ser o longo, e o 0 vai ser o curto, né? Pronto. Mudou tudo. Bolou tudo, tá certo? Bolou tudo. Então, veja aqui o seguinte, que essa exatamente é a função do protocolo. Ele precisa ser, preciso que os dois, né, terminais, os dois dispositivos finais falem a mesma língua, tá certo? Eles tenham o sincronismo, que a gente chama. Né? Conheço as mesmas regras também, né? Exatamente, desculpa, são as regras, eles têm que conhecer a regra qual é? A regra aqui é o seguinte, bit 1 rápido, bit 0 longo, certo? E o cara precisa saber disso do outro lado. Pronto, acabou o problema, então eu vou transmitir sem problema aí. Né? Uma vez que houve qualquer mudança nessa regra, a comunicação ela fica inviável. Né? Então, esse problema ele é muito importante para mostrar para você como que o protocolo age, ou seja, dentro da rede. O que você pode transferir para a rede agora é o seguinte, isso vale para transmissão em cabos, para transmissão sem fio,
para transmissão dentro da fibra ótica, que é exatamente como a luz, né? Então ela tem essa transmissão, vamos dizer assim, vale para qualquer tipo de transmissão que você fizer dentro de uma rede, certo, professor? Perfeito. E aí a gente tem também um outro exemplo que lembra essa ideia, né? Que é o famoso código Morse, que ao invés de utilizar sinalização luminosa, utilizava sinalização sonora. Então você ouvia um toque mais curto, um toque mais longo, uma combinação deles, formava uma letra, um caractere, enfim. E aí você transmitia essa comunicação, já é bem antiga, muito utilizada na guerra, enfim. Mas ainda é muito conhecida, correto? E a gente traz aqui como exemplo para a nossa aula. Vamos para a questão 2? Questão 2. Qual a finalidade do uso de modelos de camadas e qual a sua importância para a indústria de dispositivos de rede? Bom, vamos conhecer aqui. A finalidade do uso de modelos de rede é a de possibilidade de visualizar a interação entre vários protocolos. E o benefício para a indústria nos dispositivos de rede é o estímulo à competitividade, à competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Foi o que a gente já vem falando, a gente já falou nas aulas anteriores, né? Os modelos abertos, eles permitem que todos tenham conhecimento como que acontece, né? Como eles funcionam, e aí, então, os fabricantes podem falar, opa, conhecemos o modelo, conhecemos quais são as regras, quais são os protocolos, então vamos mandar as informações que estão nesse modelo, que esse modelo pede, né? Seja, claro, dentro de cada camada que ele representa e que ele está sendo trabalhado. E aí você amplia a competitividade, né? E então pode, mais que isso, você pode também aumentar, né, a capacidade de evolução tecnológica, porque você vai ter muito mais estudiosos, muito mais pessoas estudando, muito mais fabricantes pesquisando em cima daquilo para desenvolver e melhorar um possível protocolo, como vem acontecendo. Recentemente a gente foi lançado, né, começou em operação o HTTP versão 2.0, né, que está aí trabalhando, que tem melhorias que trazem muito a nossa realidade de hoje, da mobilidade, dos dispositivos menores, né, os celulares, tablets, enfim. Então, que aí os navegadores, né, professor, já precisam estar preparados para receber esse protocolo e trazer essa funcionalidade para o usuário, né? Sim, é verdade, precisam. E uma coisa interessante, professor, para complementar a questão dos modelos, né, de referência, é o que nós falamos aqui sobre a parte didática no modelo, né? Ele permite você visualizar, ter uma visão, vamos dizer, gráfica, né? Porque você olha as camadas, você tem uma visão gráfica do funcionamento da rede. Então, isso é muito importante para quem hoje está, vamos dizer assim, já se ambientando, né? No conhecimento da rede. Por quê? Porque você vai começar a ver como funciona, né? Como funciona cada camada tem uma função especial, uma função específica, e a rede é o quê? É o funcionamento num todo. A ligação dessas camadas, como elas funcionam, de modo como elas interagem entre si. Então você olha a rede, e olha o modelo e já imagina como é isso numa rede real, né? Então é um outro benefício dos modelos de rede. Perfeito. Bom, vamos para a questão 3 agora, que é uma questão de correlacionar colunas aí, e aí nós tivemos participação, né? Tivemos participação. A aluna Jussi, né, lá de Espigão do Oeste de novo, Espigão, parabéns novamente. Felizmente nós estamos sem internet, então não temos aí a oportunidade de vamos dizer, ver a resposta dos outros polos, né? Nós temos duas respostas que nós conseguimos no intervalo para essas duas questões, para essa questão 3, que é da aluna Jussi, de Espigão do Oeste, e também da aluna Vanise, de São Miguel. Vamos começar com a Jussi, que ela respondeu com a sequência, né? É 71423.
E a Vanise também respondeu que a sequência é 71423. Ela respondeu de maneira diferente, mas corretamente, né? A Jusce deu uma resposta sequenciando as colunas, né? E a Vanise colocou pela numeração, né? Numeração. Mas as duas estão corretas, vamos conferir. Então, legal. Então vamos conferir aqui. Obrigado pela participação de vocês e vamos aqui à questão. Bom, 71423 foi a resposta, mas vamos entender o porquê, né? Primeiro, vamos olhar na camada, olha só, na coluna 2, nessa coluna aqui. Protocolo HTTP, ela está associada ao quê? A camada de aplicação, que foi o que a gente falou mais cedo, né? Que é a camada mais próxima do usuário e que aí traz os serviços. Então, o serviço de uma página web, através do protocolo HTTP, está na camada de aplicação. Cabos e conectores, eles estão em qual camada? Na camada 1, física, porque são os dispositivos mecânicos, elétricos, né, que estão ali sendo trabalhados diretamente na camada 1 do modelo OSI. No terceiro item, protocolo TCP, está no item 4 da camada da coluna da esquerda, né, que é a camada de transporte. O protocolo TCP, o Transmission Control Protocol, como o professor falou, é um protocolo confiável, né, que ele tem a confirmação da mensagem transmitida. Switches é um dispositivo, associando aqui na coluna 1 da esquerda, na camada de enlace de dados, ou a camada 2, né? São os dispositivos aí que são peculiares dessa camada. E os roteadores, né, que está associado à camada de rede, camada 3. Roteadores, dispositivos que têm funções aí de interligar redes, procurar o melhor caminho, né? Trabalha com endereçamento de rede na internet, enfim. Então, parabéns pela participação e parabéns por acertarem. É isso mesmo, e é muito importante conhecer esses detalhes da rede, das camadas e o que representam elas, porque isso é o que a gente vai ver no nosso dia a dia, certo? Certo, professor. Eu queria só chamar a atenção para a maneira como a Vanise, né, da aluna Vanise lá de São Miguel, colocou que ela não fez pela camada da direita, pela coluna da direita, ela fez pela coluna da esquerda. Então ela pegou exatamente o seguinte: cabos e conectores, né? Camada 1, ou seja, coluna 1, né? Coluna 1, item 1, cabos e conectores. Então ela 2, switch, né? 3, roteadores, 4, protocolo e 7, protocolo, 4, protocolo TCP e 7, protocolo HTTP. Então é muito interessante porque ela viu pela coluna da esquerda, né? Uhum. Então é interessante que na coluna da esquerda, se você seguir, você vai ver que duas camadas não têm correspondência. Exato. Né? Então é mais difícil, né, você resolver pela camada da esquerda. Então, isso, parabéns, Vanise. Parabéns, obrigado pela participação. E é isso mesmo, né? É como se estivéssemos trabalhando com um modelo de camadas e com protocolos. Nós não precisamos dizer, não necessariamente existe uma resposta certa somente de uma forma, ou feita de uma forma. Ela pode ser feita de outra, mas que a gente chegue ao resultado aí, que era, por exemplo, o atendimento do exercício. Vamos para a questão 4. Quais são as camadas do modelo TCP/IP e suas respectivas funções para que as comunicações entre os dispositivos de rede tenham êxito? Vamos lá? Bom, nós temos aí as 4 camadas. Vamos falar primeiramente quais são, né? Acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Bom, essas são as 4 camadas. E o que elas fazem, né? A camada de acesso à rede, ok? Ela controla os dispositivos de hardware e o meio físico que compõe a rede. Ou seja,
está relacionado lá embaixo com o modelo OSI, camada 1 e 2, física e enlace de dados, ok? Então aí a gente consegue fazer essa correlação. Vamos para a segunda camada, que é internet. Determina o melhor caminho através da rede. Ou seja, a gente faz alusão aí à camada 3 do modelo OSI, que é rede, ok? Que trabalha lá com endereçamento IP e roteamento. Vamos para o terceiro, que é o transporte, que oferece suporte à comunicação entre diversos dispositivos e redes distintas. E aí a gente já está falando de porta, de protocolos TCP e UDP, correspondente à camada 4 do modelo OSI, também chamada transporte. E a última camada, a quarta camada, aplicação. Ela representa os dados do usuário com codificação e controle do diálogo. Ou seja, aqui nós estamos falando das 3 últimas camadas do modelo OSI, que são as camadas de aplicação, apresentação e sessão. Então aí mostra, né, como ele representa, como que vai transmitir a informação, qual é a comunicação que vai acontecer, ok? Então aí estamos com as 4 camadas do modelo TCP/IP. E para a gente ir para a última atividade, para o último exercício da noite, né, nós vamos para a questão 5, certo? Perfeito. Questão 5. Enumere as funções e os dispositivos intermediários enumere as funções que os dispositivos intermediários representam. Bom, vamos lá. Dispositivos intermediários. Nós até falamos um pouquinho agora no início da aula, esclarecendo a dúvida do nosso aluno, mas vamos entender um pouquinho mais para que eles funcionam aí, reforçar, né, o seu funcionamento, que eles são tão importantes aí na rede de computador, ok? Então, como primeira função, regenerar e retransmitir sinais de dados. Também tem a função de manter informação sobre quais caminhos existem pela rede interconectada, ok? Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação, direcionar dados por caminhos alternativos quando houver uma falha de link e também classificar e direcionar mensagens de acordo com prioridades, o QoS. Vamos voltar a falar do QoS e vamos pensar aí que a gente está fazendo uma transmissão de voz, né, na rede. Então essa transmissão ela precisa ter prioridade, ela vai ser classificada que precisa de qualidade nela, de qualidade de serviço para ela. Então o dispositivo intermediário ele vai pegar e vai poder entender que aquela comunicação é prioritária. Ela vai ter sinalizadores ali nas suas unidades de dados entre as camadas e vai saber, opa, essa mensagem ela tem prioridade, ela deve ir primeiro, inclusive perante, por exemplo, uma comunicação HTTP. Então aí o dispositivo intermediário vai saber dizer, olha, eu vou mandar essa mensagem antes dessa outra que está aqui concorrendo. Então assim, são funções, né, que possuem, né, os dispositivos intermediários que são fundamentais para o bom funcionamento na rede, correto? E aí, professor, o senhor tem um recadinho para nós antes da gente acabar a aula, nós falamos de um exemplo que a gente podia trazer para cá, né, que era de explicar uma solução de um problema, trazendo esse nosso problema de internet, para utilizar um modelo OSI como referência, correto? Sim, porque nós estamos com um problema de internet, né? E é importante ver onde foi esse problema, né? Isso. Como aconteceu isso? Nós estamos sem internet aqui, então imagina que agora nós vamos diagnosticar isso dentro do modelo OSI. Perfeito. Né? Então, aí como que a gente professor. faz? A gente, quando tem um problema de internet, a gente vai verificar assim, poxa, você vai olhar de cima para baixo, eu vou olhar na camada de aplicação, por exemplo, direto, eu vou chegar e vou falar, será que é o meu navegador que está com problema? Aí você vai e olha, não é o navegador.
Aí você fala, poxa, mas não é um navegador? Será que pode ser isso? Você fica especulando várias formas que pode ser um problema de internet. Então, trazendo aqui o nosso contexto, a gente vai olhar no modelo OSI, né? Pensando no modelo OSI, olhando de baixo para cima. Por quê? A maioria dos problemas, existem problemas que podem ocorrer da parte física. Então, se você vai olhando de cima para baixo, você vai ter que testar tanta coisa antes que quando você chega lá, poxa, era um cabo desconectado. Aí você vai, liga esse cabo e volta tudo à normalidade. Então a nossa proposta é, quando você tem que resolver um problema de rede, vamos observar o modelo OSI no sentido da camada mais inferior a mais superior. Então aí o que a gente faz? Estamos sem internet. Aí o que a gente poderia olhar? Opa, nosso computador está conectado com o cabo, ou a rede sem fio está ligada, né? Ou então a transmissão da rede sem fio está chegando aqui, vimos que o meio físico está atendendo, está funcional e tal, opa, não está ou está, vamos fingir que esteja, que não estivesse funcionando. Então a gente já chegou, olha, era a nossa rede sem fio, vamos conectar aqui, ou então vamos fazer o procedimento qualquer que seja para consertar. Legal, mas digamos que não foi isso. Aí a gente vai para a camada 2, que é enlace de dados. E aí a gente já começa a olhar um pouquinho para os equipamentos que estão ali operando nessa camada. A gente chega, será que o switch que transmite a informação está funcionando? Ele está transmitindo corretamente? Ele sabe quem eu sou? Aí você pode ver ali e falar, opa, realmente ali não estava. O meu endereço físico estava clonado, enfim, você consegue ter N informações. Aí chega, vamos para a camada 3. Você vai ver, será que eu estou com conectividade na rede? Meu dispositivo está identificado na rede? Se ele não estiver, se ele não tiver um endereço, aí você já falou, opa, não tem endereço na rede, ninguém sabe para onde para mandar informação. Eu não consigo chegar a lugar nenhum porque eu não estou identificado e ninguém consegue mandar para mim pelo mesmo motivo. Era a mesma coisa que se mandasse uma carta sem um remetente ou sem um destinatário. Você ia mandar para lugar nenhum, ok? Aí você chega e fala, opa, vou para a camada 4, né? Que aí quando eu já chego e falo, será que eu sei qual é o serviço com a porta que eu quero chegar? Eu sei qual é aquela porta, eu consigo ligar o endereço de destino meu com uma porta que representa o seu serviço? Não, às vezes eu só sei o endereço e não sei o que ele está associando naquele serviço, correto? Então aí você chega e não estabelece uma comunicação, não consegue chegar lá. E aí às vezes você não tem um protocolo de autenticação. A camada 5, por exemplo, isso, né? Que o que houve aqui, nós tivemos um problema. Foi porque nós conseguimos até conectar na rede aqui, só que o usuário, faltou o quê? A senha do usuário para a conexão correta naquela rede, né? Então a gente não teve esse retorno da Exatamente. Codificação, ok. Que seria, no caso, a sessão, né? A sessão, seria, exato. No caso, a sessão. Aí chega, não, beleza, passamos por isso. Será que a gente está com a codificação correta, né, de apresentação? Eu falo, o meu dispositivo fala mesmo, consegue traduzir a codificação que está ali? Opa, ele consegue sim, eu não mexi nada nisso aqui e tal, beleza. E aí a gente chega até a camada de aplicação, que é onde a gente vai chegar e perguntar, será que o serviço do servidor web está no ar mesmo? Vamos ver se ele tá funcionando e tal. E aí você consegue fazer uma análise que a gente chama uma abordagem bottom-up, né? Que é da base ao topo, de um problema de rede, né? E como resolver. Às vezes você já resolve lá embaixo. Tem aquela velha história, a lei de Murphy, não importa por onde você vai começar, sempre vai ser o último, né? Então, mas a gente tem estatísticas, né, que as falhas de comunicações e rede, elas estão mais relacionadas às camadas inferiores do que propriamente às superiores, correto? E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula. Eu passo a palavra para o professor João Batista, que tem um recado para vocês. Perfeito. Primeiro eu queria dar boa noite, né, aos polos, né, em especial os que pediram aqui, por exemplo, o presidente Médici, né, e também São Francisco, que está ok, Espigão, né, enfim, a todos que estão aí, Alta Floresta, é um prazer estar com vocês aqui, né.
Infelizmente não deu para atender a todos, mas, professor, nós temos um professor novo. Qual é o nome dele mesmo? Elias, que vai trabalhar Elias. conosco. Então, gente, eu quero me despedir de vocês, porque na aula que vem, a partir da aula que vem, o professor Elias vai me substituir aqui. Lógico, a altura é um professor excelente, tá certo? E eu estou indo fazer doutorado e volto em breve para a gente continuar o nosso papo, tá certo? De qualquer maneira, agradeço muito a atenção que houve nessas 3 aulas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E boas aulas daqui para frente com o professor Elias, né? Uma boa noite a todos. Obrigado, professor. Então, façam as atividades à distância, que está no AVA, certo? Participem, vocês têm até o dia 15 para fazê-la, né? Dia 15/3, e postem lá, é um fórum, correto? Que vocês vão poder discutir muito bem. Bom, obrigado pela participação de todos, tenham todos uma boa noite. Tchau!